Fala pessoal, beleza? Hoje, dia 22 de março, segunda-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí. Começando primeiramente aqui pelo índice, depois passando para o dólar, tá? Bom, pessoal, esse é o cenário que o índice finalizou aí na sexta-feira, né? E hoje ele abriu aqui com um leve gap de alta de aproximadamente aí uns 250 pontos e já entrou essa barra, tá? Vendedora. Para quem não está entendendo, esses candles coloridos aqui é a minha própria regra de coloração, tá? Que eu criei. Essa regra é baseada em alguns fatores de confluência do meu próprio operacional. Então, ela vai colorir candles gatilhos, tá? E esse candle, obviamente, que pintou de roxo, já foi um gatilho, né? Mostrando aí sinal de força vendedora, atropelando aqui a região da VWAP do dia anterior, né? O que a gente consegue observar? Que na sexta-feira o mercado deixou esse canal, né? Esse canal de alta, e hoje o mercado abriu dentro desse canal, rompeu aqui a estrutura. E se a gente for observar aqui o movimento micro, né, o que o mercado fez? Ele rompeu a VWAP do dia anterior, fez o pullback, rejeitou a VWAP, ou seja, trocou polaridade e entrou força vendedora novamente, tá? Esse candle rosa aqui foi um gatilho de entrada, então daria para ter efetuado uma venda aqui pela minha regra de coração. As médias já estavam bem alinhadas, né, a 50, a 20, a 9, a VWAP descendente. Então aqui acionou uma possível venda e aí o mercado começou a trabalhar num cenário descendente, né? Ele começou a entrar bastante força. A gente percebe que houve um distanciamento das médias aqui. Inclusive o mercado fez um power breakout, né? Ele acabou retornando aqui para as médias móveis. Na verdade, o mercado ficou lateral, as médias desceram até os preços. Esse candle aqui gerou uma outra oportunidade de continuidade de movimento, então daria para ter efetuado também uma venda aqui, né? Pelo 2 minutos ficou um pouquinho mais confortável de identificar essa estrutura. Aí o mercado realmente deu a continuidade, voltou, testou polaridade e aí outra ignição, tá? E com isso, galera, o que a gente consegue observar? Que o mercado pegou bastante força na venda, né? Ou seja, ele trabalhou nessa estrutura de uma bandeira, né? É uma bandeira um pouquinho maior, né? Com um movimento um pouco mais extenso. E se a gente for observar, né? A gente tinha esse range como referência na sexta-feira. E quem trabalhou com esse range aqui na sexta-feira pôde tranquilamente pegar isso daqui e replicar para o dia de hoje, a partir do rompimento, né? Então, a gente tinha esse range, o mercado rompeu, já ativou esse range. Então, aqui foi a primeira projeção. Temos aqui uma segunda projeção e uma terceira projeção, tá? A gente percebe que o mercado respeitou aí as projeções dessa caixinha, replicou 300% esse range, né, esse movimento. As médias bem a favor, tá? Candles de queda forte. Aqui, ó, o mercado a gente percebe que ele entrou nas médias móveis. As médias estão separadas, né? Estão afastadas, estão bem direcionais. Acabou trocando polaridade. Se a gente pegar aqui, ó, olha que interessante. Essa região aqui, tá? Se a gente pega aqui o fundo aqui de sexta-feira, a gente tem um fundo hoje, né, que serviu como região de pressão. Quando esse fundo foi rompido, virou o quê? Uma nova resistência. E aí entrou pressão vendedora novamente, tá? Aqui o cenário já está bem mais favorável, porque a VWAP já está acima das médias menores, né? Candle de ignição, sinalizando uma outra continuidade de movimento e uma possibilidade de entrada, né? Então aqui a gente percebe os alvos sendo cravados das projeções. Quem gosta de trabalhar aí com um cenário um pouquinho mais macro, conseguiu identificar também esse movimento em A, né, que o mercado fez aqui, considerando esse fundo de sexta. Então olha lá, o mercado rompeu no dia de hoje, perdeu esse fundo. A partir do momento que perdeu esse fundo, né, ele ativou aqui esse espelhamento mais macro desse movimento em A. E aí quem trabalha com espelhamento, pega esse topo, pega esse fundo, e aí, ó, projeta uma vez, deu alvo aqui embaixo. A partir do momento que o mercado fez esse triângulo, né? Porque aqui, ó, o que ele fez? Ele fez esse triângulo, né? Ele triangulou as médias descendentes, ancorando os preços, virou para baixo, acionou uma outra entrada. Quando acionou uma outra entrada, né, essa possibilidade de venda aqui, o que o mercado fez? Foi buscar o 100%. Aí a gente pega esse nível e puxa para o pé desse movimento. Olha lá o que o mercado fez. O mercado veio buscar o fundo, tá? Que basicamente é o 100% desse movimento aqui, ó, 100% projetado para baixo. Outro aspecto interessante de ser notado, pessoal, é quem trabalha também
com as estruturas, tá? De projeções de canais. Eu gosto bastante de trabalhar nesse cenário, porque o que acontece? Da mesma forma que a gente tem as caixinhas que a gente projeta para baixo, quando a gente tem canal e esses canais são rompidos, o que a gente pode fazer? Trabalhar na extensão dos canais. Então a gente pega o canal, ó, copia e cola e simplesmente puxa a mesma extensão para trás, ó. Tá? Olha lá. Então temos essa estrutura que foi respeitada, né? Rompeu, trocou polaridade. E se a gente replica mais uma vez esse canal, olha que interessante a estrutura que o mercado fez. O mercado veio buscar aqui, ó, 200%, tá? Desse canal ele veio buscar aqui para trás, a partir do momento que ele rompeu. Então ele rompeu, buscou 100% do primeiro canal, depois que rompeu, estruturou aqui um pullback, uma região de troca de polaridade no canal, e depois veio buscar de novo aqui mais 100%, tá, dessa amplitude. Então ele replicou 200% dessa amplitude aqui do canal de sexta-feira. A partir do momento que o mercado pegou aqui embaixo, a gente percebe que essa região aqui, né, essa região de fundo, basicamente ela foi uma região de confluência de três principais alvos. Os alvos da projeção do canal estendido, o alvo basicamente do espelhamento, né, de todo o movimento, que replicou 100% aqui, e também das micro caixinhas, né, projetadas, né, pegando todo esse movimento e estendendo elas, replicou 300% nessa mesma região. A partir do momento que o mercado entrou nessa zona aqui de confluência, a gente percebe que teve bastante defesa compradora, né? E inclusive as regras, a minha regra de coloração, que aparentemente estava pintando e acionando venda, né? Ela simplesmente parou de acionar e o mercado começou a engatar aqui uma força compradora. Tanto é que a gente percebe movimentos ascendentes, as médias inverteram e aí o mercado começou a trabalhar num cenário de recuperação, tá? A partir do momento que ele fez esse cenário de recuperação, a gente tinha o quê? A gente tinha toda a queda desde sexta-feira com o fundo de hoje para, obviamente, para o mercado poder voltar. E se a gente pega essa mínima com esse topo, o que a gente observa aqui? Que o mercado retraiu exatamente na zona de 61,8%, que é aquela região que eu sempre falo para vocês, que é a mais importante da retração, ou uma das mais, porque o mercado, antes de dar continuidade no movimento, na grande maioria das vezes ele falha no 61,8, tá, pessoal? Então essa queda inteira, o mercado retraiu, olha lá, sentiu 61, já virou para baixo, a gente percebe que a 50 ancorou bem aqui, e o mercado deu sinal de continuidade, mas acabou finalizando o pregão aqui no dia de hoje, tá? Então esse foi o cenário aí do índice hoje, foi um dia direcional, entretanto com umas estruturas um tanto erráticas, né? Precisava, obviamente, prestar bastante atenção na movimentação aí dos candles, mas no geral foi um dia excelente aí para poder operar. Falando do dólar agora, vamos pegar aqui o dólar. Né? O dólar fez essa estrutura, deixa eu até tirar aqui a regrinha para vocês terem um pouquinho melhor o contexto. O dólar ele abriu, né, dentro de uma região bem importante e próximo da VWAP do dia anterior. A gente percebe que aqui nesse fundo, tá, que tinha a VWAP do dia anterior, acabou respeitando bem, né, o dólar abriu um gap de alta, fez essa correção, né, até a média de 9, a 9 com a 20 estava ascendente, alinhado com a 50 também, né, então o mercado fez um trade de correção, ancorou aqui na região da VWAP do dia anterior, segurou na 9, entrou em impulsão, trabalhando acima da VWAP e o mercado simplesmente foi, né? Então a grande questão aqui, pessoal, era o seguinte, a VWAP do dia anterior, né, deixa eu até pintar aqui, olha lá, a VWAP do dia anterior, e para cima, né, o que daria para ter feito? Daria para ter trabalhado no cenário de extremidades, porque na sexta-feira o mercado deixou essas regiões de topo. Então se a gente pega aqui, ó, vamos copiar e colar isso aqui. Se a gente pega isso daqui e puxa como uma região de pressão também, na sexta-feira, a gente percebe que o mercado simplesmente segurou na extremidade, né? Então essas duas extremidades acabaram impactando aqui o mercado. Quem trabalhou no cenário aqui de espelhamento, Adriano, por que espelhamento? Porque o mercado caiu reto, subiu reto e rompeu esse topinho. Então daria para pegar essa amplitude e projetar uma, duas, três vezes, tá? Então o mercado chegou aqui
bem próximo do terceiro alvo da projeção desse espelhamento, acabou segurando uma vez, retraiu. Quando ele retraiu, pessoal, quem trabalha aí com Fibo no intraday, deve ter pego, obviamente, esse primeiro topo, esse primeiro fundo, né? E percebido que o mercado simplesmente retraiu aonde? No 61,8 da alta, que é o que eu falo para vocês, né? Olha lá, o mercado simplesmente encostou aqui, tá? Então o mercado foi, sentiu, retraiu. Quando retraiu e sentiu um 61, vocês percebam que ele deixou um candle de indecisão e logo na sequência já fechou um candle positivo, com ancoragem das médias móveis, né? Então a gente percebe que a média de 9 e 20 existe um afastamento entre elas e os candles trabalhando no campo positivo. Então aqui gerou uma oportunidade boa de entrada, né? Deixa eu apagar aqui. Então aqui gerou uma boa oportunidade de entrada, que foi basicamente onde eu e meus alunos entramos aqui hoje, né? A gente fez um trade, gerou acho que 20 e poucos pontos. Na verdade a gente entrou um pouquinho antes aqui pelo 2 minutos, tá? Mas quem opera pelo 5, a entrada estaria aqui, uma entrada de confirmação. Infelizmente o mercado não evoluiu, né? Esse candle aqui a gente percebe uma defesa muito forte da parte vendedora, segurando os preços, e realmente quem segurou aí o preço acabou sendo estopado porque o mercado voltou. Essa volta, tá, foi bem interessante, porque se a gente pega o último fundo relevante até então, né, o último fundo relevante estava aqui, né? E se a gente pega o topo de hoje com esse último fundo relevante, sem considerar o gap, a gente percebe que o mercado simplesmente foi, retraiu e travou no 50%. Bateu no 50%, tinha rompido a 50% de cara. O que ele fez? Retornou o movimento de novo. A partir do momento que ele retornou o movimento, a gente já percebe que as médias aqui estão bem erráticas, tá? Eu não gosto de operar num cenário como esse, eu prefiro ficar de fora. Ainda mais que essa região aqui estava gerando pressão. O mercado simplesmente atropelou para baixo e depois picotou para cima. Então isso daí já demonstra que o mercado está bem errático. Sem falar que também tinha essa região de topo, né? Então essa região de topo, essa região de fundo, o mercado picotou ela algumas vezes aqui e voltou a subir. Quando ele voltou a subir, pessoal, imediatamente o que a gente faz? Temos um topo, temos um fundo. Para a gente medir a retração, olha lá, a gente faz isso. A gente percebe que o mercado retraiu na região de 61, teve uma dificuldade de passar aqui, a gente percebe muita defesa, né? Nessa região, nessa zona aqui de 61, ó. A gente percebe, ó, uma rejeição, 2, 3, 4 rejeições, 5 rejeições, tá? Então o mercado realmente não teve força suficiente para acabar passando ali. Ele acabou formando um range, né, bem específico, e a partir do rompimento desse range, né, quando o mercado pivotou para baixo e começou a alinhar as médias móveis, realmente o mercado mostrou para onde ele ia. Aí a gente começaria a pensar realmente em trabalhar num cenário de venda, não de compra aqui nesse caso, tá? Porque foi a falha do 61 nessa continuidade de movimento. E aí, né, quem trabalha aí com um cenário um pouquinho mais macro, como a gente tinha dois topos no macro menores e o mercado aparentemente tinha sinalizado a continuidade da queda e falha da continuidade da alta, o que você poderia fazer? Pegar o Fibo macro, né? E aí quem pegou o Fibo macro poderia pegar desse topo com esse fundo e simplesmente olhar que essa retração no total foi na região de 50% e exatamente dentro dessa região de troca de polaridade aqui, ó. Então a gente percebe que, de novo, essa região aqui da VWAP do dia anterior acabou fazendo pressão no final do dia e segurando os preços, tá? A gente até percebe aqui bons movimentos, bons candles de venda, né? Que não acabaram evoluindo por conta dessa região, ó. Esse candle foi um bom candle de venda, esse candle foi um bom candle de venda, esse candle aqui também, ó. Mas nenhum evoluiu por quê? Por conta dessa região, tá? Esse candle aqui também, inclusive, foi um excelente candle de venda. O contexto estava bom, mas esse contexto aqui macro de retração mais VWAP acabou segurando os preços, tá? Então sempre tomar cuidado, nunca levar em consideração apenas um único fator isolado, porque às vezes a gente acaba sendo estopado e depois não sabe por quê, beleza? Leve em consideração sempre o contexto macro, tente unir 1, 2, 3 contextos diferentes para você conseguir tomar uma decisão assertiva e não olhar apenas um único candle isolado, beleza? Tamo junto, vamos para cima e é game porra!